Hora da notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui na Mais FM em 87.9, também no nosso site ufmmais.com.br, você pode acessar aí no nosso site, inclusive, os programas anteriores. Você pode ouvir também nos aplicativos, é só baixar no seu smartphone o aplicativo da Mais FM, você digita FM Mais Anápolis e você vai encontrar, portanto, o nosso aplicativo. Você pode usar também o aplicativo Radiosnet. O Radiosnet é interessante porque, além da Mais FM, você pode ouvir a Nova Gospel e pode ouvir, por exemplo, a Rádio Futebol Campeão, pode ouvir as emissoras da cidade, do Brasil e do mundo inteiro, né? Milhares de emissoras no Radiosnet. Então é isso aí. Você pode usar o Radiosnet também para ouvir a Mais. E você pode também acessar o Facebook da Mais FM e acompanhar o nosso programa ao vivo na live, né, do Facebook, na página da Mais FM, tá bom? É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, quero abraçar a todos que nos acompanham nesta manhã e desejar a todos uma boa terça-feira, isso, né? Terça-feira. Comigo está... Terça-feira, né? Mas é dia 20, 21, 22 de janeiro, né? O janeiro de já... 2019, às 8h04. 8h04. Para dizer que a gente está ao vivo, né? Para dizer que nós estamos ao vivo aqui pela manhã na Mais FM. Bom, eu ia dizer o quê? Eu ia dizer que a Kellen Cunha está nos bastidores nos ajudando, né? E comigo nesta manhã está o Paulo Roberto Belém. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM nessa terça-feira. Muito bem. Eu quero começar, Paulo, falando sobre esporte, né? O Campeonato Goiano já está em andamento. Nós já tivemos algumas partidas. Nós tivemos todas as partidas da primeira rodada, né? Isso. Diga para ser mais sincero, específico. Né? É um campeonato que não está muito animado ainda, né? Não sei se é porque começou no domingo, mas qual que é a sua animação para o Campeonato Goiano, senhor Edmar Silva? Na verdade, o Campeonato Goiano, ele sempre começa assim, né? Exatamente morno, e principalmente para os anapolinos, né? Nós, de Anápolis, temos observado durante o decorrer dos últimos anos que as nossas equipes, elas sempre começam no Campeonato Goiano despreparadas, né? E a expectativa sempre não, vai melhorar, o time vai entrosar. Então, nós vimos a primeira partida aqui no Jonas Duarte, no domingo, onde o Grêmio acabou vencendo a Anapolina, né? O Grêmio, que é um time novo. Sim, abriu 2 gols. Abriu 2 gols. A Anapolina conseguiu marcar um para descontar, para ficar com a diferença aí, que acabou ajudando aí para pontuar na tabela, porque é considerado saldo de gols, né? Uhum. Mas a principal justificativa aí para que a Anapolina tenha perdido do Grêmio é a questão do tempo de preparação. Muitos aí especialistas, que se dizem especialistas aí no futebol,
aqui da cidade disseram que o Grêmio está há mais de 45 dias com o elenco se preparando, né, com a equipe completa, né, e a Anapolina vinha de 2 semanas, pouco mais de 2 semanas de preparo, ou seja, começou de fato a treinar nesse ano de 2019, né? Todo ano é assim, né? A Anapolina e a Anápolis sempre são times de temporada. Eles montam o time para participar do campeonato. Então, acaba que nos primeiros jogos tem sempre essa situação, né? O time não está entrosado, alguns jogadores ainda não puderam iniciar a jogar, né? Então, mas a expectativa do Anapolino, especialmente do torcedor da Rubra, é que a Rubra cresça, né? E sim, que atraia mais espectadores lá no estádio. Houve mais de 2.000 torcedores da Rubra lá no domingo. Eu acredito que é um número considerável. Por quê? Porque não houve o benefício da torcida premiada, ou seja, os torcedores da Rubra tiveram que pagar pelos seus ingressos. E mesmo assim, 2.000 foram lá ao estádio na estreia da Anapolina contra o Grêmio. O Grêmio, a gente tem que reconhecer que tem pouca torcida, mas que conseguiu ganhar da Anapolina. Na verdade, o Grêmio tem pouca torcida, mas tem mais organização, né? Mais é uma empresa, então, portanto, mais organizado, e isso tem dado resultados positivos para o Grêmio. Bom que o campeonato continua, né? Agora que começou, agora vai para frente, né? Isso. E amanhã vai ter jogão amanhã aqui em Anápolis, né? Anapolina e Vila Nova. Certo. E a Mais FM vai transmitir, né? A Mais FM está transmitindo ao vivo, né, do Jonas Duarte, as partidas do Campeonato Goiano, né, em parceria com a rádio RNA e também com a transmissão pela Provisão e pela Rádio Futebol Campeão. Então, a rede das comunitárias. A rede das comunitárias e web rádios para levar o Campeonato Goiano, né, e inclusive outras emissoras devem se juntar a nós para essa transmissão do Campeonato Goiano. Portanto, quarta-feira, a partir das 20 horas, direto do Jonas Duarte, né, amanhã, nós estaremos transmitindo ao vivo Anapolina e Vila Nova, torcendo para que a Rubra faça um bom jogo. Vamos falar da tabela, então, né? Isso. A primeira rodada tem Goiás e Craque no grupo A, com 3 pontos, né? Ambas as equipes venceram. E no grupo B também temos 2 equipes que venceram, que é o primeiro, o Atlético Goianiense, né? Ia falando mineiro, ó. Mineiro. E o Grêmio Anápolis, que ganhou da Anapolina, que cada um tem 3 pontos. Como eu disse, a Anapolina, por ter feito esse gol aí de desconto nos 2-1 contra o Grêmio, está na 4ª colocação do grupo A. Se não tivesse marcado nenhum gol, estava aí disputando as últimas colocações. Então, o fato de ter feito o gol ajudou, né? Amanhã a gente passa para não delongar muito o assunto, a gente cita os jogos da rodada. Amanhã. Muito bem. Bom, vamos às manchetes do dia. O G1 traz a seguinte manchete de capa: Fórum Econômico Mundial começa hoje, marcado por ausências importantes. O evento deve reunir cerca de 250 autoridades do G20, mas não terá Trump, Xi Jinping e May e Macron. Ou seja, os presidentes dos Estados Unidos, o presidente da França, a primeira-ministra da Inglaterra, né? E também o representante aqui da China, né? Isso. Perguntou, me apertou. Né? Então, o fato é que começa hoje, né? A manchete diz o seguinte: o Fórum Econômico Mundial começa nesta terça-feira, 22, em Davos, na Suíça. O evento deve reunir cerca de 250 autoridades do G20, grupo que reúne mais as 20 principais economias do mundo e de outros países em discussões sobre a cooperação econômica. O fórum também vai contar com líderes das Nações Unidas, a ONU, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O encontro deste ano tem como tema Globalização 4.0, moldando uma arquitetura global na era da 4ª Revolução Industrial, uma proposta de debate sobre o impacto da globalização e da digitalização industrial. As discussões sobre globalização, no entanto, acontecem em um contexto de preocupações sobre as relações comerciais entre países
principais economias do mundo, além de outros pontos de atenção, como tensões políticas, indefinições sobre o Brexit. O texto de apresentação do Fórum destaca que a reunião deste ano será promovida por um contexto de incertezas, fragilidades, controvérsias e precedentes. Portanto, começa hoje nesse encontro importante, certamente será destaque nos jornais aí nas próximas horas. Essas ausências aí se referem a que os principais líderes mundiais, digamos aí, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o líder da China, presidente da China, a primeira-ministra do Reino Unido, né, que você citou aí por último sobre os Brexit, que é a questão do Reino Unido estar se desvinculando da União Europeia, né, e que com certeza impactará a questão comercial entre os países ali da Europa e mundial. Donald Trump e o presidente da China, essas relações comerciais também que têm tido algumas divergências aí, principalmente nesse último ano, com medida de cá e rebate de lá. E agora a grande novidade, que é a chegada do presidente Bolsonaro a Davos, ele levando aquele discurso, o discurso dele de tirar a ideologia do Brasil, que o Brasil vai ser um Brasil mais competitivo. Eu ouvi uma entrevista dele, coletiva de ontem, e os próprios líderes, a imprensa internacional, apostam muito aí, querendo ouvir o Bolsonaro falar. Vamos ver o que vai acontecer aí hoje, o que vai acontecer. O G1 diz o seguinte: Bolsonaro estreia nesta terça-feira em eventos internacionais com discurso no Fórum de Davos. Na primeira viagem ao exterior como presidente, ele pretende estabelecer a confiança do mundo com o Brasil. Jair Bolsonaro afirmou que o discurso dele será muito curto e objetivo. Né? Que o Bolsonaro não entende economia, né? Aí disseram que o discurso do nosso presidente Bolsonaro, presidente eleito não, né? Nosso presidente atual, que foi olhado, revisado, com apoio de uma tropa de choque dos ministros lá do seu, e com certeza que foram os que foram com ele lá para Davos. Sérgio Moro, Paulo Guedes, o primeiro-ministro lá, o chanceler, o diplomata, etc. Ou seja, vai ser um decoreba. Na verdade, o UOL, ele fala, acho que é o UOL que fala aqui, exatamente, o UOL diz o seguinte: em fala de menos de 10 minutos, Bolsonaro abordará Venezuela e liberalismo. Então, portanto, será uma fala curta, né, como ele mesmo disse. Em menos de 10 minutos, Bolsonaro vai abordar 2 temas: o liberalismo, né, mostrando isso que você disse aí, a abertura do Brasil, e vai entrar no assunto Venezuela, né? Então, serão 10 minutos apenas de participação. 10 minutos é muito, não? Não sei se é muito, eu fico pensando que um fórum internacional tão importante... Todo mundo vai vir com um ponto no ouvido, né? Para ouvir as traduções simultâneas, né? Todo mundo tentando ouvir. O que esse cara está falando, né? Vamos ver aqui. Na verdade, sim, eu entendo que, como é um fórum internacional e um dos mais importantes, é um espaço para ser aproveitado, né? Sim. Então... Eu fico Na verdade, é um evento que dita as políticas econômicas para o mundo, né? Pelo menos mostra, dá uma visão geral do que é a situação política no mundo, né? Eu penso que é um espaço muito importante que não deveria ser negligenciado, né? E fico pensando se falar da Venezuela ou entrar no assunto Venezuela é interessante para quem vai estar ouvindo, né? Porque todo mundo sabe o seguinte: a posição da Venezuela no mundo tem os que são contra e os que são a favor, né? Não é um discurso de um presidente sul-americano que vai mudar a opinião dos demais países. Então, acho que o tempo deveria ser aproveitado para mostrar o Brasil, para falar bem do Brasil, para falar das coisas boas do Brasil, para dizer que o Brasil tem espaço para a economia mundial, né, investir e trazer recursos, né? A exportação que o Brasil tem para o mundo inteiro, da carne, da soja, né? de outros produtos, de minérios, né? Do aço. Então, eu fico pensando se esse discurso pequeno, né? Curto, e ainda com temas que eu não sei se são os mais adequados, mas tudo bem, a famosa, né? Conversa ruim. Conversa ruim. Conversa né? ruim. Então, quer dizer, nós vamos ganhar o que com isso, né? É a pergunta que a gente faz. Mas tudo bem, né? Mudando de assunto, ainda no G1,
O Jornal Nacional ontem divulgou, e o G1 destaca nessa manhã, diz o seguinte: comprador confirma pagamento em dinheiro a Flávio Bolsonaro, mas datas divergem do que está na escritura. Continua o imbróglio aí envolvendo o senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, com relação à questão financeira, né? Que começou com o problema do Queiroz, né? Eu vi essa reportagem ontem do Jornal Nacional, eles levantaram algumas questões que, no mínimo, a gente fica perguntando também, né? Essa questão de fazer mais de 50 depósitos em caixa eletrônico, ao invés de depositar na boca do caixa uma vez lá, visto que o local que foram feitos esses depósitos dispõe de atendente, né? Ou seja, Edmar Silva, se você tem uma quantia para depositar, situação, né? Você vai pegar 50 envelopes para colocar em cada envelope R$2.000, sendo que lá no caixa, onde eu fiz esses depósitos colocando no caixa eletrônico, tem uma servidora que podia pegar isso de uma vez só. É só a gente pensar, por exemplo, eu vou no Banco do Brasil, ali da Minas Gerais, tem os caixas eletrônicos lá na frente, sim, posso usar, né? Mas tem caixas, vamos dizer, humanos, né? lá dentro, né? O que é mais seguro? Eu ficar fazendo envelopinho lá fora, né? Empolando um por um de cada vez? O que demanda mais tempo. O que demanda mais tempo, né? E não é seguro, né? Tem gente que vai depositar 50 conto. 50. Aí você vai lá, passa pela porta giratória, você vai fazer um depósito, vou depositar lá na boca do caixa. Por quê? Porque quando você deposita na boca do caixa, ele é instantâneo, né? Já cai na hora, né? Tal na hora, né? E nesse caso aí do Flávio Bolsonaro, esse tipo de pergunta que a gente se faz, né? Por que não fez tudo de uma vez? Agora tem essa questão das datas aí. As datas são divergentes, né? São datas diferentes. Alguém diz assim, mas o cara não é obrigado a receber o dinheiro e depositar no mesmo dia, né? É claro que não é, né? Tem N situações, né? Mas isso aí, quem vai falar se está certo ou está errado, não somos nós, é a justiça. Isso. A gente só vai repercutir o que tá rolando, né? Isso. Ainda sobre esse assunto, mas que tem a ver, o G1 fala da investigação, o Ministério Público investiga 27 deputados e 75 assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Ou seja, além do Flávio Bolsonaro, que tem esse problema com o seu motorista, o Queiroz, outros deputados têm... 27 deputados da Assembleia do Rio de Janeiro também têm o mesmo tipo de problema, né? E com a mesma suspeita de repasse de verbas por conta de nomeações para terceiros, assim, do mesmo grupo, o Rachid, né? O funcionário, eu vou te contratar aqui, Paulo, você ganhar R$10.000, mas é o seguinte, você vai ficar com 3 e os 8 você me devolve, né? Me devolve. Combinado? Você aceita? Não, você pode... não é combinado. Tá combinado, não? Tá doido. Mas é isso na prática o que aconteceu, né? Os deputados, eles contratavam servidores por um valor que a Assembleia naturalmente paga, né? Todo mês, e parte desse valor é restituído ao candidato, ao deputado, né? Ou a outras pessoas, mas o fato é que é uma simulação, né? Uma simulação onde o deputado acaba fazendo crescer o seu salário, né? Ele que ganha um salário pequeno, ele passa a ter um salário maiorzinho, né? Então, na prática, é isso. Então, são 27 deputados, né? 27 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e 75 assessores que estão envolvidos nessa questão, né? O COAF identificou movimentações suspeitas nas contas de todos eles, né? São movimentações milionárias, né? São milionárias. Tem questão lá de servidor que recebeu 100 mil e movimentou 1 milhão. Né? É o caso, né? Então, aqui, os 27 deputados estão relacionados aqui, tem deputados de todos os partidos, né? Os deputados André Siciliano, do PT, atual presidente da Casa, o Átila Nunes, do MDB, o Benedito Costa, do PRB, o Carlos Mink, do PSB, ou seja, tem partido Eleomar, tem todo mundo aqui, o João Peixoto, da Democracia Cristã, o Iranildo Campos, do Solidariedade. Você está lendo o 8º lá, ué? O 8º? Pulei o 8º? O 8º é o Flávio Bolsonaro, do PSL, né? O Eliomar Coelho, do PSOL, é o 7º, e aí vai, são 27, né?
tem PDT, PHS, Avante, PSC, DEM, PSDB, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, ou seja, todo mundo, né? São 27, eu não sei aqui de cabeça quantos deputados tem no Rio de Janeiro, eu creio que deve ser em torno de 60, 70, né? Por aí, que é um dos estados maiores do Brasil. Ou seja, 27 estão envolvidos nessa falcatrua, nessa, né, falta de vergonha de pegar o dinheiro que não é deles, e depois fica aí difícil de explicar, né? Aí tem que inventar história, tem que ficar procurando... Busquei informação aqui, no Rio de Janeiro são 70 deputados estaduais. 70 deputados. Nós temos aí 27. 27. Quase 50%. Quase né? 50% da Câmara Legislativa daquele estado, com indícios aí irregulares, indícios, né? Indício de irregularidade. É claro que, né, que vai estar se apurando e alguns podem ser inocentados, outros mas, assim, nem tanto, né? O que a gente pode pegar dessa situação aí, que é muito triste, um estado que está passando por dificuldades tremendas financeiras, é um dos estados, a gente vai falar no próximo bloco, que Goiás também entrou nessa condição, que decretaram um estado de calamidade financeira há tempos, não é recente, que a gente vai poder falar um pouco mais no próximo bloco, e tendo que noticiar, tendo que trabalhar essas questões aí de desvio de verba de deputado, né? Deputado que passa dinheiro, paga mas recebe de outro, isso, indícios, né? Mas cabe à justiça justamente provar essas questões. Eu estava vendo aí ontem também a reportagem do Jornal Nacional, que eles foram às casas de alguns desses assessores, no endereço, e aquela situação de um barraco, digamos, não menosprezando quem mora em barraco, né? Mas quem movimenta milhões... Uhum. Quem movimenta milhões, né? E que mora em casas precárias, né? Sim. Então, na verdade, como você disse, né? Uhum. A pessoa pode morar onde quiser e você não vai depreciar ninguém por causa do local onde ela mora. Mas o fato é o seguinte, é que a moradia do cidadão e a renda que ele tem, ela é incompatível, né? Na verdade é isso, né? Se você tem 1 milhão, você tem uma renda de X por mês, 30 mil por mês, né? Você vai morar num bom apartamento, você vai morar num bairro bom, né? Agora, se você ganha R$1.000 por mês, aí você vai ter que se adaptar a um local menos caro, né? Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Anápolis é Notícia, não, né? No Hora da Notícia desta manhã. Não saia daí, daqui a pouco tem mais sucesso pra você. Bom dia, alegria! 6 Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Um abraço para Letícia Silva, ela que apresenta logo depois do programa pela manhã o Bom Dia Alegria, né? Um abraço então para a Letícia, trazendo todos os dias aqui muita alegria, muita música, muita descontração no Bom Dia Alegria. Bom, eu quero agradecer a minha amiga Lorena Montoril, que está conectada via nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Lucimar Batista Mendes, também desejando um bom dia. Adriana Pereira, Maria Santos, Lucimar Mendes, a Kelly Cunha aqui do lado acompanhando, né? A Adriana desejando um bom dia. Um abraço para todos que nos acompanham nesta manhã desta terça-feira. Quero deixar aqui também as nossas condolências à nossa amiga e ouvinte de todos os dias, né? Nossa companheira Ludmila Rodrigues, pelo passamento da sua vozinha, né? A sua avó faleceu ontem, então nós queremos deixar aqui nossos sentimentos, né? Nossa manifestação do programa para toda a família, que Deus abençoe, que Deus conforte o coração de cada um. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos, e ele que traz as principais informações do que acontece em Goiânia, o que acontece em Goiás, direto da capital. Então nós vamos com o nosso amigo Libório. Deixa só eu tirar essa trilha aqui. Muito bem. Então, o meu amigo Libório Santos. Bom dia, Libório. Prazer ter você com a gente. Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Polícia desbarata quadrilha especializada em roubo de bancos. PDT goiano promove encontros regionais. Polícia Rodoviária Federal alerta para os perigos de animais soltos nas rodovias. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 22 de janeiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. As polícias militares e civil intensificaram seus trabalhos e os resultados são positivos. No dia de hoje, a Segurança Pública apresenta à imprensa integrante de uma quadrilha especializada em explosão de caixas bancários. Ao todo, 12 pessoas já foram presas.
O governador Ronaldo Caiado participa do ato e já mandou um recado aos criminosos. Ou mudam de profissão ou mudam de estado, porque aqui não vão ter moleza. Várias armas clandestinas foram apreendidas nas últimas horas. Também o autor da morte da motorista de Uber de 36 anos, uma enfermeira, foi preso ontem. O corpo da motorista foi enterrado ontem sob protesto de colegas de trabalho. Ao que tudo indica, ela teria sido assassinada pelo empresário de uma banda musical por causa de uma dívida pela prestação de serviços. Advogados trabalhistas de várias regiões do país promoveram ontem atos em defesa dos direitos sociais e da justiça do trabalho, cuja extinção foi cogitada pelo presidente da República. Em Goiânia, a manifestação aconteceu em frente ao Fórum Trabalhista. O presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, Madalena Carveiro, justifica os motivos da manifestação. O motivo é o seguinte, que teve a fala do nosso presidente da República na intenção dele de acabar com a justiça do trabalho. E ainda assim, uma PEC que está aí a ser julgada para reduzir a jornada do trabalhador de 8 horas por dia para 10 horas por dia. E ainda o outro que é mais grave, a prescrição do aquele que o trabalhador pudesse bater às portas do judiciário, que seria de 5 anos para 3 meses, para prescrever o direito. E nós não podemos ficar de braço cruzado, nós estamos aqui em prol, num protesto contra esses atos. A advogada também fala dos benefícios da justiça do trabalho. O benefício que ela traz é o maior que tem, porque é o benefício de dignidade. Porque quem bate aqui, bate atrás de salário, bate atrás de direitos que foram rompidos pelos grandes empresários, pelos grandes centros. São direitos de verbas acessórias, que é alimento, é o dinheiro deles pagar o aluguel, pagar comida, pagar remédio. E é uma justiça célere, dinâmica, rápida. A Polícia Rodoviária Federal alerta que animais soltos nas rodovias põem em risco a segurança de viajantes. Só nesta semana, segundo o inspetor Nilton Moraes, cerca de 50 denúncias foram registradas pela Central de Operações do órgão para informar sobre animais soltos na pista. Agentes da Polícia Rodoviária têm visitado as propriedades rurais que margeiam as BRs, orientando os proprietários sobre a manutenção das cercas e também suas responsabilidades. A Assembleia Legislativa foi convocada extraordinariamente pelo Poder Executivo nesse período de recesso. Hoje começam as sessões. 2 matérias estarão em pauta. A primeira fase da reforma administrativa e a apreciação da decisão do governo em decretar estado de calamidade financeira em Goiás. O documento justifica a situação considerada elevado e crescente déficit fiscal constatado nas contas do Estado. O deputado Bruno Peixoto, do MDB, deve ser oficializado como líder do governo na casa. As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3 bilhões e 800 bilhões mais pobres, que correspondem a 50% da humanidade. Os dados referentes a 2018 fazem parte do relatório global de uma organização não governamental lançado ontem, às vésperas do Fórum Econômico Mundial que se inicia hoje em Davos, na Suíça. O PDT goiano sai na frente e já se movimenta visando fortalecer para as eleições municipais do ano que vem. O partido vai realizar vários encontros regionais. O primeiro deles acontece nesta sexta-feira em Damianópolis, envolvendo a liderança dos municípios do Nordeste goiano. O presidente do PDT regional, ex-deputado Jorge Moraes, fala sobre esses eventos. Nesse ano, nós vamos estar iniciando, realizando 12 encontros regionais. O primeiro vai ser no dia 25 de janeiro, na cidade de Damianópolis. Nós contamos com a participação de várias lideranças do estado todo, principalmente da região Nordeste. A reunião vai ser a partir das 17 horas e o PDT está preparando aí para que você que é simpatizante do PDT, você que já está afiliado ao PDT, participe conosco. Nós estamos aí programando grandes encontros para que nós possamos aí, nas próximas eleições, ter chapas completas para candidatos a prefeito, vereadores, e você é o nosso convidado especial. Também nós estaremos lançando nessa oportunidade o PDT digital, ou seja, o PDT de portas abertas para poder abrigar aqueles que têm intenção de poder contribuir para o bem das suas cidades, para o bem de Goiás. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, a participação de Libório Santos, direto de Goiânia, destacando as principais notícias do dia. Algum destaque aí nas notícias? Acho que a notícia que se destaca aí é a questão de Goiás ter decretado aí o estado de calamidade financeira. É uma demanda aí que precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa, né? Ainda
nessa gestão, né, nesse mandato, né, porque estamos em janeiro ainda e os novos deputados assumem somente em 1º de fevereiro, tem que ser convocada uma sessão extra para que possa ser votado, autorizado a se instalar esse estado de calamidade financeira aqui em Goiás. Aliás, o Libório disse que o governador já convocou a Assembleia, né, que deve se reunir, inclusive para debater a reforma administrativa. Né? A estrutura dos cargos lá, do novo governo, e também a questão de calamidade financeira. É bom dizer que esse decreto permite que parcelamento de dívidas com fornecedores, ou seja, se você tem uma dívida com o Estado, eu vou chamar você, eu te devo, né? Tem um crédito, né? E vou falar, devo, não nego, vamos pagar de que forma? Pagar quando puder, né? E assim, é meio impositivo, né? Até porque os fornecedores aí não tem muito o que ficar debatendo, quer receber de alguma forma, né? É um pouco diferente dos servidores, eles não têm sindicatos, né? De Marcio. Na verdade, o Jornal Popular traz aqui, Paulo, com relação a essa matéria, diz o seguinte: decreto de calamidade publicado por Caiado não especifica medidas. O documento estabelece duração de 6 meses, mas não adianta os efeitos que serão produzidos. O Tesouro Nacional afirma que ato não implica ajuda do governo federal. Então, a estratégia para reforçar o apelo político por socorro do governo federal, o decreto de estado de calamidade financeira, decreto de número 9.392, publicado nesta segunda-feira pelo governador Ronaldo Caiado, não aponta os efeitos da decisão, diz o Jornal Popular. O documento prevê que a Secretaria de Gestão e Planejamento, a SEGPLAN, editará atos complementares sobre medidas administrativas a serem adotadas. O atual titular da SEGPLAN, Paulo Henrique Salles, disse ao Popular que ainda não há definição dos atos. O governo está analisando os decretos dos outros 6 estados para decidir se copiará as medidas ou adotará alguma inédita. E estamos fazendo uma varredura no que já existe em outros estados para avaliar o que dá para aplicar aqui. Será o mais breve possível. Então, com as notícias aí, diz o quê? Diz que o governo lançou a ideia, mas não diz que dentro da ideia, o que vai ter dentro da ideia, digamos, né? Ou seja, será que é só para mandar para a Assembleia a questão a cabeça do plano, mas o corpo não tem ainda, digamos. Tanto que a própria nota disse aí que o governo está estudando as medidas que os outros estados que já declararam esse estado implementaram para ver se copia, né? Um Ctrl-C, um Ctrl-V, e para ver se agrega. Na verdade, coisa. É o seguinte, o que dá a impressão que dá, né, e a própria matéria dá esse direcionamento, é que o governo do estado, ao fazer isso, declarar essa incapacidade econômica do estado, está tentando sensibilizar o governo federal, né, as instituições federais, para que o governo federal ajude o estado, né? Então, é uma espécie de... assim, um ato, olha, pelo amor de Deus. Mesmo, agora, a questão é, o Ronaldo Caiado, né, e o DEM, do estado de Goiás, apoiou o Jair Bolsonaro, né? Apoiou a eleição, né? No primeiro momento o Caiado ficou quieto, mas no segundo turno apoiou ostensivamente. Então, quer dizer, será que não tem diálogo? Será que não consegue conversar? Né? E eu fico pensando o seguinte, eu não me lembro, né? Olha que eu já tenho alguns anos de caminhada, é a primeira vez que eu vejo Goiás, né, passar por esse vexame, de ter que fazer um decreto nessa situação, né? Então, é uma coisa lamentável. Mas temos um compromisso ali do Paulo Guedes, o senhor da economia do Bolsonaro, de que vai ajudar Goiás, Eu escutei essa citação. Teve uma oportunidade em que o Caiado estava lá em Brasília e uma comitiva de jornalistas goianos, da imprensa goiana, uma comitiva estava de fora, aguardando algum posicionamento. E eu não sei se foi um ato simbólico, o Caiado trouxe o ministro, o Guedes, para falar com os repórteres goianos, e ele foi em si, eu vou ajudar Goiás, mas a equipe dele que veio aí diz que o Goiás não se enquadra. Não precisa de ajuda. De que forma que vai? Na verdade, é o seguinte, o cara não vai chegar lá e falar assim, não vou te ajudar, né? É conversa de política. Vai dizer, não, eu vou dar uma olhada, eu vou ver o que eu posso fazer,
Né? Que a nomeação da... Não ia dizer de cara que não ia apoiar. Então, que até a própria secretária da Fazenda Estadual é alinhavada, né? Alinhada, né? Alinhavada lá com Guedes. É isso aí, a nossa torcida é para que realmente o Estado consiga se recuperar, pagar os seus servidores, né? Os servidores continuam reclamando. Ontem teve manifestação em Goiânia. A questão é a seguinte, porque... o servidor vai receber, já começou a receber alguns setores. Janeiro, né? Receber o mês de janeiro, mas o que fica para trás acaba comprometendo a situação do cidadão. Colocar um exemplo aqui simples. Eu tenho 2 talões de energia. Um do mês passado? Um do mês passado, que é o de dezembro, está atrasado. E chegou o de janeiro. O outro vencendo. Que chegou, reavisa, hein? Se eu pagar o de janeiro, o que vai acontecer? E deixar o de dezembro, o que vai acontecer? Vai ser cortado. Vai cortar minha luz, não vai? Vai. Qual que é o natural? Vai ser pagar o anterior, né? O que está vencido e esperar mais um pouco para pagar o outro. Não, mas não é o correto? Agora, o pagamento do salário deve ser do mesmo jeito, né? Primeiro paga o que está atrasado. Sim, não, essa é a grande questão. Mas sabe qual é a conversa? A conversa é assim, não, o atrasado não é meu, o atrasado é do... Não, o atrasado é do governo. Do governo passado, né? Agora, se tem lá comissionado do último governo, esses comissionados trabalharam para o governo, para o Estado. Eu não estou... O rapaz, o cara, a moça, o trabalhador não está ali no VaptVupt lá, que atendeu o mês de dezembro, que não recebeu ainda, trabalhando para o Zé Elton. Na verdade, ele estava dando entrada lá em questão do Detran, estava dando entrada lá em questão de Pasgo e outras, do Cine, outras demandas, outros serviços públicos que são oferecidos nesses locais que são uma referência de busca de atendimento aí do serviço do Estado, trabalhando para o goiano. Ou seja, agora se eu não recebo, aí eu vou receber. Aí o pessoal os comissionados, vamos pegar o exemplo dos comissionados, não estão sem o mês de dezembro, perderam o emprego e não tem salário. Então isso está mais complicado. É uma questão humana, essa aí é uma questão humana. O salário é questão humanitária. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último espaço do nosso programa. Bloco. Faltou a palavra. Hora da notícia. A informação com credibilidade. Na Mais FM. Mais FM. Mais FM. Apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Tá na Mais, tá bom demais. Jorge e Matheus. Alok. Kevinho. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda
Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Bom, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo a você que nos acompanha nesta terça-feira, hoje, 22 de janeiro de 2019. Nosso programa vai ao ar pela manhã, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da Mais FM, a nossa transmissão também ao vivo pelo Facebook e a nossa reapresentação às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel. Você digita www.radionovafm.org ou baixa no seu aplicativo Android, o aplicativo da Nova Gospel, e você pode acompanhar às 11 da manhã o nosso programa. Você pode acompanhar também às 20 horas o programa aqui na Mais FM e na Nova Gospel, né? Lembrando que amanhã, às 20 horas, amanhã tem Anapolina e Vila Nova, né, no estádio Jonas Duarte, e a Mais FM estará transmitindo ao vivo, direto do Jonas Duarte, juntamente com a equipe da Web Rádio RNA, né? O meu amigo Antônio Silvio, né, e toda a equipe, o Quarentinha e todo o pessoal trazendo, né, a narração do Matheus Souza, direto do Jonas Duarte, Anapolina e Vila Nova, né, é o futebol goiano aqui na Mais FM, tá bom? Eu quero abraçar ainda o pessoal que está com a gente na nossa transmissão ao vivo, o Lucimar Batista Mendes, desejando bom dia, Lorena Montoril também desejando bom dia, Adriana Pereira, Maria Santos, deixa eu ver quem mais, a Mirna Vieira, bom dia Mirna, um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, a Mirna está sempre conectada, quando não pode se conectar de manhã, ouve o nosso podcast no WhatsApp. Se ela não dá conta de conectar mais cedo, ela conecta mais tarde. Mais tarde, né? É isso aí. A Mais FM é interessante porque é o seguinte, o nosso programa está no ar o dia inteiro, né? Só não ouve quem não Só quer. Não ouve quem não quer, né? E muita gente gosta de ouvir, né? Tem gente que não gosta, mas ouve também. Quem gosta ouve, quem não gosta também ouve. Agora não precisa mandar gravar mais, né? Antigamente tinha um pessoal que mandava gravar. Agora não precisa gravar porque fica gravado. A gente manda no WhatsApp, é só deixar o número com a gente manda no WhatsApp. Além disso, fica no nosso site, no fmmais.com.br. Você acessa e tem a nossa transmissão, o vídeo, né? Inteirinho para você acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar. Outro dia, achei interessante, Paulo, uma pessoa estava assistindo o programa de madrugada, né? E aí eu disse bom dia, ela disse boa madrugada. Boa madrugada, né? Ou seja, a qualquer hora do dia você pode acompanhar nosso programa. Cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem a sua rotina. Cada um tem a sua rotina. Tem o pessoal que trabalha, né, à noite, que está no serviço, às vezes na guarita do prédio, pode acompanhar, pode ver o programa, pode ouvir, né, de novo, aqueles que gostam. O Arley Lopes está ligado também, ele que está sempre conectado. A Maria Nova da Silva também está dizendo que é para dar um alô para o Patrick. O Patrick também está ouvindo. Bom dia, Patrick. Alô para você. Bom dia, Patrick. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência, tá bom? Muito bem. Vou dar uma notinha aqui que hoje começou as inscrições do SISU, que é o atual vestibular das universidades federais aí do Brasil, e aqui em Goiás não é diferente. Para quem fez o Enem, né? Ontem, na sexta-feira, na verdade, saíram as notas do Enem,
E hoje abrem as inscrições para o SISU, que é o vestibular das universidades federais do Brasil, de muitas instituições aí. São mais de 200 mil vagas, de acordo aqui com a notícia que está no portal A Voz de Anápolis. São 235 mil vagas e as inscrições vão até o dia 25. Então, o prazo é curto para se inscrever aí para o SISU, vestibular das universidades federais do Brasil. Isso, o bom destaque eu tinha separado aqui, o jornal A Voz de Anápolis, tem mais informações, né? Só digitar www.avozdeanápolis.com.br e o Paulo deixou lá um monte de informações sobre o SISU, né? Tem nota de corte, aplicativo para acompanhar a inscrição. Né? Isso. Então, é uma oportunidade aí para a juventude, né? Para os estudantes. Para os que estão saindo da mamadeira ainda, na verdade, né? Também para os crescidinhos. Os crescidinhos também. Na verdade. Lembrar um outro recado aí da nossa cidade, para os estudantes anapolinos que usam o transporte coletivo, para pegar o passe livre estudantil, tem 2 passos. O primeiro, se você já tiver a carteirinha estudante da Urban, tem que revalidar, né? Fazer a atualização, se for o caso. E quem não tem que fazer a inscrição. Está acontecendo lá na sede da Secretaria Social, né, do município, lá no piso superior do terminal urbano, ali na entrada pela General Joaquim Inácio, e depois de fazer esse procedimento, que é aí que você vai no VaptVupt solicitar o passe livre estudantil, que é o complemento que o Estado paga da passagem aí para o estudante anapolino, ou seja, a Urban, através do seu subsídio da Banca Meia Passagem, a Estado banca meia passagem. Tem que procurar aí se você tiver interesse em ter o passe livre estudantil. Edmar Silva. Muito bem, então um aviso importante para os estudantes, né? O passe livre estudantil precisa correr atrás. Vai no terminal, o atendimento é no terminal? No piso superior do terminal, naquela Secretaria de Desenvolvimento Social, lá que a Urban usa lá com parceria com a Prefeitura para fazer os cadastros e os recadastros. Isso, então os estudantes aí podem procurar e fazer a sua atualização da carteirinha ou a carteirinha nova. O meu amigo Pedro Thiago, Paulo, o Pedro está dizendo o seguinte, ele está perguntando sobre os trabalhos de tapa-buraco na cidade. Segundo o Pedro, tem buraco para todo lado e ele não vê o pessoal fazendo tapa-buraco. Será que está parado esse serviço? Como é que tem alguma informação para o Pedro? O secretário de Obras justifica que tem 7 equipes na cidade trabalhando, né? Ou seja, mas eu entendo a reclamação do Pedro, porque assim como o Pedro, como você, Edmar, nós somos moradores de Anápolis e nós utilizamos das ruas de Anápolis para andar, né? Uhum. Ali na região onde eu moro, que é a região da Jaiara, questão de buraco lá é incrível. Na via principal, em uma das vias principais, né, que a Presidente Kennedy foi recapeada faz pouco tempo, né? Certo. Então nem justifica ter algum buraco lá, né? Agora, na Tiradentes, é uma do lado do outro. Eles fizeram um reparo lá na semana passada, graças a Deus, mas tinha uns 2 meses que tinha buraco lá que estava só aumentando. E engraçado, Edmar Silva, que tem buraco tapado de um lado e passa 10 metros tem buraco aberto. Qual que é a logística? Qual que é a logística de quem identifica essa necessidade de reparo de tapa-buraco? Acho que alguém deve andar na rua e ficar notando, né? Que serviço mais fácil que esse, né? Agora, se tapar um buraco e 10 metros depois deixar o outro descoberto, aí é difícil. Na verdade, é preciso haver uma fiscalização, né? Quer dizer, a empresa responsável pelo tapa-buraco é a empresa de asfalto, né? Que faz o serviço. É preciso que tenha pessoas da administração acompanhando até porque vai pagar por esse asfalto que é utilizado, né? E agora acontece muito, né? Do cidadão, o cara está trabalhando ali, aí acabou a massa no caminhão, ele vai embora e não volta, né? Então, às vezes, agora, né? Se não houver fiscalização, se não houver acompanhamento, fica mais fácil, né? De acontecer isso, né? De tapar um buraco aqui e outro do lado fica aberto. Porque para a empresa, quanto mais buraco tiver, melhor para ela, né? Porque ela ganha pela quantidade, quilos, pelo peso da, né? Tonelada de massa, né?
Então fica aí a participação do Pedro reclamando sobre a questão dos buracos, né? O Paulo citou especificamente aqui a Avenida Tiradentes. O Pedro não falou onde mora, nem o bairro, mas depois pode trazer para a gente, Pedro, mais detalhes, né? Especificamente de onde você está falando, até porque para que a Secretaria de Obras possa, né, atender. O fato é que tem reclamação pela cidade inteira, né? E será que tem um assessor lá da tropa de elite lá do Roberto Naves que vai olhar a questão dos buracos? Talvez um daqueles que tomaram posse ontem, né? Lá porque tem 6 assessores que é tipo, são subprefeitos. Subprefeitos? Subcomandantes. Por falar nisso, não é né? o prefeito nem o vice-prefeito, mas está numa ala importante ali da administração. Coloca os- para olhar essas questões dos buracos aí, Então, tem muito, né? Vai ter tempo para fazer isso, né? Muito bem, por falar nisso, né, ainda repercute o decretão feito pelo prefeito no último sábado, onde mais de 300 servidores foram demitidos da prefeitura. Então, tem muitos... Diz que teve alguns equívocos, né? Teve equívoco? Como assim? Demitiram gestantes, né? Gestantes... Sabe o que me lembrou isso aí? Aquela questão do governo Lactantes, federal que né? demitiu os que demitiam. Demitiu Ou o pessoal seja, do RH, do recurso humano, aí não tem jeito. eu não tinha com quem Tem quem demitir mais. demitir. Não, mas tirando a brincadeira à parte, a questão é a seguinte, é que o prefeito, corre nos bastidores que o prefeito pediu a cabeça dos servidores que deveriam ser exonerados, né? Daí, os secretários levaram uns nomes, mas diz que nesse meio aí tinha alguns que não poderiam ter sido exonerados, né? Demitidos, no caso. A conversa é a seguinte, foram 305 desligamentos. Não, são 305 em um decreto, Em um né? decreto, Mas foram vários decretos. É. Ontem o Morgantini fez as contas aqui de 342, Não, parece. justamente, então. Aí, ontem, durante a posse, eu vi uma entrevista aí coletiva do Roberto, dizendo que vai ser uns 200 nomes. Que vão voltar? Não, 200 nomes que vão ser o número de demissões. Só 200. Aí, Então... qual que vai ser o critério? Aí a gente já não sabe o critério que vai ser essas reintegrações. Não existe isso. Ele fez um decreto, assinou, publicou, o cara está demitido, né? Está exonerado. Sim. Agora, se ele quiser chamar de volta, aí é outra nomeação. Tem que chamar de novo. Não tem esse negócio, não vão ser 200 demitidos. Não, foram 300. Não, já foram. Já Mas foi. eu falo O assim, cara assim, você morreu, lembrou da história da escola lá, né? Eu entendi com essa palavra que o número de demitidos, na verdade, vão ser um pouco mais de 200 ou mais de 200. Uhum. O fato é, nós temos mais de 300 famílias hoje, como você disse aí, né? A gente estava falando da situação do Estado, que os servidores estão sem receber, que o pessoal os comissionados foram demitidos, né? O pessoal lá do VaptVupt, por exemplo, muitos demitidos, muitos estão aí, não só do VaptVupt, mas do Detran e de outros setores do Estado. Os comissionados foram demitidos. Isso é normal no início de governo, né? O governo mudou a política, mudou o grupo de apoio do novo governador é outro, né? Naturalmente, o partido é outro. Naturalmente, os comissionados são exonerados no final do governo. Agora, né? Exonerar os comissionados no meio do governo, 2 anos, qual é a razão, né? É porque eles não estão do nosso lado, porque nós estamos exonerando? Eles ficaram 2 anos e eu não percebi que estavam contra, né? Ou é para reduzir gastos? Se fosse para reduzir gastos, o prefeito não teria nomeado mais 6, né? Foram 6 assessores especiais. Cada assessor especial, o Paulo, ganha quanto? Sabe? Em torno de 10 mil reais, 11 mil reais, para ser mais específico. Banca... Ou seja, eles demitiram pessoal dos PETs, pessoal da saúde, que ganha R$1.000. Então, demitiu 300... Em número, né? Demitiu 300 de 1.000 e contratou 6 de 11 mil. Ou seja, só aí, né, o dinheiro desses 6 dava para contratar pelo menos 100 e poucos, né, desses que foram demitidos. Ou seja, é questão de critério, né? Justamente isso. Você citou uma questão aí que eu ia pontuar. Qual foi o critério para a demissão
das pessoas. Isso. É porque eles são adversários, né? Ou não precisa deles? Não, é economia, é para economizar. Porque o argumento que o prefeito disse na rede social, né, ele gravou um vídeo para dizer que estava cortando na carne. Né? Faz mais com menos. Né, tem que fazer mais com menos. Aí tudo bem, aí ele demite os caras de R$1.000 e admite mais um bando de gente de 11 mil. Para fazer o quê? Para fazer o que já estavam fazendo, né? Então, tá aí, né, a manifestação, muita gente calada, tem gente que está calada por quê? Porque acha que ainda tem chance, ainda vai voltar, né, vai dar um jeitinho, vai falar com o vereador, vai falar com não sei com quem, e pode voltar. Então tem gente calada, mas a conta tá para pagar, o aluguel tá para pagar, a luz está para pagar, a água tá para pagar, né? Não falha, meu amigo, não alisa. E as pessoas, é claro, né, ficam desesperadas quando não tem como pagar as contas. Isso aí, meu amigo. Nosso tempo está esgotado. Mais alguma informação? Com essa notícia boa, né? A gente encerra o programa. Não, eu quero agradecer a Laís Carvalho. A Laís Carvalho está sempre conectada também. Obrigado. Né? Então, deixa eu fazer aqui um checklist de quem está conosco. A Lucimar Batista, Lorena Motoril, Adriana Pereira, Maria Santos, aquela Cunha aqui do ladinho com a gente. O Werley Lopes, sempre conectado. Um abraço para o Werley. Ainda a Maria Nalva da Silva e o Patrick, obrigado, né? O Patrick e a Nalva ligados, e a Laís Carvalho também conectado, né? E para você que nos ouve nos aplicativos, um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que ouve no aplicativo da Mais, o meu amigo Paulo Souza, que ouve no aplicativo Rádiosnet. Um abraço para todos, né? Que nos acompanham. A gente volta amanhã, né, Paulo? Se Deus quiser. Eu estarei de volta, você eu não sei, mas nós estaremos de volta amanhã às 8 da manhã, direto aqui dos estúdios da Mais, com mais um Hora da Notícia. Obrigado, Paulo. Dos ouvintes da Rádio Mais FM, um bom dia, Edmar, bom dia a todos que nos escutam e até a próxima oportunidade, para não dizer que é amanhã. Pode ser, talvez. Pode ser amanhã, pode ser sexta, pode ser. Muito bem, um abraço para vocês todos, obrigado pelo carinho da audiência, nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã ao vivo. Mas, como eu disse, você pode ouvir em qualquer horário, nos diversos aplicativos e nas redes sociais. Um abraço para você, até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora